Voltamos com a nossa conversa com a ex-vice-prefeita de Jacareí, Maria Cristina. Bom, Maria Cristina, agora a gente vai falar um pouco da parte da sua história política, né? Em 2000, a senhora foi eleita na chapa encabeçada pelo Marco Aurélio de Souza, vice-prefeita de Jacareí, numa eleição que teve, se não me engano, 9 candidatos a prefeito, né? E o Marco Aurélio conseguiu aí uma votação extraordinária, muito expressiva, inclusive elegendo 5 vereadores aqui para a Câmara, né, de Jacareí do PT. Como é que foi essa sua trajetória até chegar nesse convite para a vice-prefeitura, a sua filiação ao PT também? Então, ainda no final de 92, que eu já estava casada, tenho 2 filhos, né? Tem a Cris e tem o William. Eu estava na escola Cooper Rural, que é uma escola de agricultura e pecuária, junto com o professor Padilha, que era o nosso diretor. E eu tinha assim um olhar para a parte política muito grande. E eu já questionava muitas coisas da nossa sociedade, de perceber que as pessoas não têm muita consciência política. Parece que elas não percebem que somos nós, população, que ajudamos a construir a cidade. E que a gente elege os nossos prefeitos, vereadores, governadores, mesmo presidente da República, para que ele possa cuidar um pouco disso, né? Do território, das políticas públicas, e ajude, na verdade, na organização dessa sociedade. É como se a gente desse para ele, olha, você que vai cuidar da cidade. E observava que eu não conseguia entender como é que muitas pessoas ficavam muito pobres e outras muito ricas. E a importância da política para fazer essa parte econômica e social andar. E aí eu fui para a faculdade de psicologia, e foi na faculdade de psicologia que você passa a ter uma visão. Tem outras faculdades, mas na psicologia você tem psicologia social, tem antropologia, tem sociologia, e essas matérias você ajuda a repensar um pouco a formação do homem, a questão dos valores, a questão ética, a entender o funcionamento da sociedade. Então, nessa época, eu quis fazer uma caminhada de que você fazia melhor consciência política, tendo a oportunidade de fazer isso através da escola. Aí eu fiz um caminho de praticamente 10 anos pelo campo escolar, na coordenação pedagógica, fui diretora de escola, e achei muito interessante, mas eu percebi que a política ajuda mais a fazer essa formação. Então, se você juntar o viés político com o viés educacional e priorizar o educacional, você faz mais essa consciência política das pessoas. As pessoas não ficam tão alienadas. E na minha concepção, Rodrigo, a comunicação deveria fazer esse papel também. Que a comunicação seria um pouco neutra e ela poderia ajudar a fazer. Não é o que a gente vê hoje. Infelizmente, a gente vê uma comunicação, muitas vezes, que até tem lado, né? Ou puxa para cá, ou puxa para lá, e a informação não chega tão clara. E foi assim que eu passei a me interessar pela política, de perceber que a gente teria um papel de poder contribuir mais com a organização da sociedade se tivesse um caminho político. E o primeiro olhar político que veio para mim foi a Comissão Sociopolítica pelo Caminho da Igreja. Que documentos a Igreja tem, como é que esse histórico, desde lá do final de 1800, com as encíclicas que os papas escreveram, essa preocupação com o social. E eu percebia que a Igreja se envolvia mais com o social quando nós aqui, da sociedade civil, não dava muito conta, quando parece que não tinha mais como fazer essa questão de valorizar essas questões sociais, a Igreja então se manifestava. E eu diria que hoje a gente também vem passando por isso. Quando parece que tudo está perdido, precisa surgir alguém que esteja um pouco fora até um pouco desse campo político, e assim mesmo é muito criticado, mas que consegue um pouco amarrar e trazer novas ideias, novas reflexões, né? Aliás, o PT na fundação dele já foi sempre muito ligado à Igreja Católica, né? Tem toda essa história de como é que o PT nasceu lá na década de 80, porque a igreja mais progressista, algumas pessoas que tomaram a frente, até olhando um pouco os documentos sociais da igreja, da doutrina social, consegue enxergar que precisa de pessoas que não foquem só o que é valor para uma minoria, mas o que seria questões de valores, éticas e cuidado da área de saúde, educação e mesmo a área de moradia,
para essa população mais empobrecida. Então eu venho um pouco dessa reflexão, já desde 1992, que eu faço parte da Comissão Sociopolítica, primeiro como membro, para conhecer e depois assumindo alguns papéis aí junto à diocese, junto à paróquia, né? Então eu venho fazendo essa atuação dessa maneira, e quando foi lá em 98, quando eu já tinha terminado meu último ano de psicologia, é que eu passei a conversar com a comunidade um pouco mais sobre ser candidato, participar um pouco da vida mais política da cidade de uma forma mais partidária. E o meu esposo, ele, logo que a gente se conheceu, ele ainda fazia parte do CTA. E quem era militar naquela época, é assim, ó, minha esposa não pode se envolver muito com essa questão política, ainda mais de esquerda, né? E aí eu respeitei um pouco isso, a gente fez uma caminhada, mas de 86 para frente começa a surgir um pouco essa vontade de estar dentro de um trabalho mais partidário, de conhecer mais o PT, conhecer o Lula, ver a forma com que o PT veio se destacando aí. E quando foi em 98, então, junto com o grupo, eu iria sair candidata a vereadora, já no pleito aí de 2000, né? E aí organizei equipe, fomos fazer planejamento, era a minha primeira vez ensaiando aí no campo de sair candidata, e aí o partido vinha discutindo, já nesse período de 99 para 2000, quem que seria o candidato a vice. E aí na época tinha o PDT participando junto com o PT, tinha Jalda Avilino conversando com o Marco Aurélio, com a Milton, com os dois partidos se falando. Tinha a Cristina Aquina também, que também estava ali junto com o Davi no PDT. E eu participei de toda essa discussão, mas eu estava me preparando para sair candidata a vereadora, mas eu fui entrando nesse ambiente para conhecer melhor como é que funcionava. E aí eu me lembro que em várias discussões que teve para pensar a figura do vice, eu lembro que o Marco Aurélio sugeriu um questionário para as pessoas que compunham o PT. Então ali tinha várias candidatas e candidatos, né, que estavam saindo candidato a vereador. E o que eu escrevi no meu formulário, acho que chamou um pouco mais a atenção do Marco Aurélio, um pouco mais de perfil, que batia um pouco com o perfil daquilo que o Marco Aurélio estava pensando em termos de vice, se fosse dentro do próprio PT. E aí eu fui convidada, acho que o Hamilton fez essa ponte em nome do Marco Aurélio, foi lá em casa, conversou comigo, eu falei para ele, eu preciso conversar com a minha equipe, né, porque estou me preparando para ser candidata a vereadora, vocês vêm me convidar para ser candidata a vice. E aí marquei uma reunião com o Marco Aurélio, passamos uma tarde toda conversando sobre a possibilidade de eu deixar de ser candidata a vereadora e ser candidata a vice. E foi assim, dentro desse olhar aí das discussões políticas daquele momento e qual era a necessidade do município. O município passava por algumas dificuldades grandes antes da gestão do Marco Aurélio, tinha muitas dificuldades, inclusive financeiras, não é isso? Problema de gestão, de algumas coisas que não tinham evoluído conforme a cidade precisava. E aí a gente fez essa chapa mais pura, aí PT, Marco Aurélio, na época, Maria Cristina junto. Tinha uma história, não sei se é verdade, né, se isso era real, que era a Cristina Aquina que ia ser a vice do Marco Aurélio. Mas daí teve um desentendimento, porque ela era do PSB, se eu não me engano, né? Teve um desentendimento e ela saiu como candidata a prefeita, e aí a senhora foi convidada para ser candidata a vice. Essa história procede ou não? Olha, eu não acompanhei essa parte de como é que foram essas discussões dela saindo candidata a prefeita naquele momento, porque nem todas as discussões, eu digo, todo mundo participa, né? Você participa de algumas discussões, mas tem algumas que são muito mais lá entre os presidentes dos partidos, entre as estatísticas que eles fazem, né, para poder ver quem vai se destacar mais, quem teria mais chances de contribuir. Mas eu sei que havia uma expectativa do Marco Aurélio ali, da possibilidade de ser o Davi, o candidato a vice-prefeito com ele, já na primeira gestão do Marco Aurélio, mas por outro lado tinha também a possibilidade da Cristina Aquina. E eu não sei se não houve um acordo aí dentro, isso eu não sei
entrar fundo com você de como é que as coisas se deram. Eu só sei que num determinado momento do calor dessas discussões, eu acabei sendo convidada, conversei com a minha equipe e aceitei a proposta de sair, né? Eu me lembro que o Davi continuou participando bastante da gestão, porque ele respondia, acho que pelo SAI, tinha um vínculo com a Sabesp também, né? E o Davi era um grande amigo aí do Marco Aurélio, do Hamilton. E aí eu entrei naquele momento, mas eu já sabia que no segundo momento o Davi seria o candidato a vice. Então havia quase que uma discussão em torno, um acordo, né, nessa questão política. De qualquer forma, Rodrigo, eu estava ali para somar e depois a continuidade da minha vida política e particular, né? Agora, é uma decisão que a senhora tomou de aceitar esse convite, de ser candidata a vice, sendo eleita, é uma decisão que a senhora não se arrepende? De forma alguma. Eu penso que politicamente eu cresci muito e naquilo que eu sei fazer, o único acordo que eu fiz com o Marco Aurélio na época é que eu não queria ser uma vice-prefeita que ia ficar em casa. Decorativa. Isso, eu queria ser uma vice-prefeita mais atuante, mais junto do governo, que eu pudesse ser mais útil ali no governo, né? E aí no primeiro ano eu trabalhei como secretária de Educação, mas o Marco Aurélio me requisitava para muitas atividades, mesmo enquanto eu estava só como secretária de Educação. Então, em algumas atividades que ele queria ir, tinha 2 encontros, ele sempre dava oportunidade, me chamava para ir num dos encontros. Eu fui muitas vezes para Brasília, Rodrigo, para representar o Marco Aurélio em diversas pastas, mesmo na parte de desenvolvimento, na parte social, na parte de infraestrutura, não só para representar em termos de fazer, assim, o prefeito não pode ir numa inauguração, você vai, né? Não foi só para isso. Eu fui para grandes discussões em Brasília e em alguns momentos que ele falou para mim, vai para Brasília para discutir tal coisa. Eu dizia para ele, então, fulano da pasta vai também? Porque eu precisava de informação para poder fazer algumas discussões, seja em Brasília ou mesmo participando de algum curso, de algum encontro. Você precisa de informação para você falar em nome da cidade. E eu sempre tive esse cuidado de aprender, né? E mesmo aqui na região, eu fui em vários encontros com o Marco Aurélio aqui na região, que algumas vezes era para discutir alguma coisa de infraestrutura. Eu manjo mais educação, entendo mais educação. Vou lá para discutir infraestrutura, preciso de informação, né? Tem projeto, como é que está a discussão do projeto, o que é importante ser discutido lá, né? E não dava para você falar com o prefeito sobre isso, você tinha que falar com quem estava na pasta, que tinha acompanhado mais. Então eu diria para você que eu aprendi muito. Quando eu entrei na prefeitura, o meu olhar é muito mais para o campo educacional. Depois eu passei a ter uma visão ampla daquilo que é da responsabilidade do executivo. E aí, nessa fala que eu fiz com o Marco Aurélio antes da eleição, que eu queria ser uma vice-prefeita atuante, num desses encontros eu fui para um encontro de vice-prefeito, participar aqui no estado de São Paulo, e lá nós descobrimos que tinha um decreto que o prefeito podia fazer na cidade, e que dava algumas funções, porque pela lei e pela nossa Constituição, o vice-prefeito não tem muita função. É quase aquela expectativa, né? Se o prefeito precisar de você, o prefeito chama. Se não precisar, você está ali em stand-by, mas pode até não desenvolver nada, né? E aí eu me lembro que eu fui atuar no gabinete junto com o Marco Aurélio, passei a ter um espaço com um gabinete de vice-prefeito, com uma secretária, tudo. E aí, numa dessas representações, eu fui já era governo da Marta, em São Paulo, e o prefeito falou, vai me representar no encontro da Urbal, né? Das cidades aí da América Latina, mas ia ter representação da Europa também, tem diversos representantes de país europeu. E aí eu fui para esse encontro, era um encontro de 3 dias em São Paulo, mas eram encontros muito dinâmicos, muito práticos, né? Onde as pessoas que iam, conforme o setor, a área que escolhesse, eu escolhi na época políticas sociais, poderiam propor projetos, e projetos que seriam construídos a várias mãos. E aí eu liguei para o Marco Aurélio e falei, Marco Aurélio, eu quero propor um projeto aqui.
Se esse projeto for vencedor, eu vou ter respaldo aí na prefeitura, inclusive dos secretários, para poder tocar, porque se eu não vou ter essa abertura, que não adianta eu propor coisas que depois não vão acontecer. Ainda mais assumir uma coordenação. E eu assumi uma coordenação frente a 10 cidades, sendo 5 cidades aqui na verdade, foram 5 cidades da América Latina, ou se melhor, 5 países da América Latina e 2 da Europa. Ao todo, nós fomos em 10 cidades para poder desenvolver esse projeto da Urbal. E na época era Urbal 2, porque tinha diversos Urbal, tinha Urbal 1, 2, 3, 4, eram diversos projetos. E esse projeto eu achei super interessante, porque ele era de georreferência territorial, não envolvia só a parte social, mas um conjunto de pastas trabalhando de uma forma mais junta, dinâmica, aproveitando os recursos que cada pasta pode oferecer. E aí fiz a proposta e lá mesmo, no último dia, fiquei sabendo que a proposta era vencedora e se eu poderia coordenar o projeto. A partir daí passamos a construir o projeto. Esse projeto durou de 2003 até 2005. Eu já não era mais vice-prefeita, né, em 2005. Aí eu fiquei como diretora da Escola de Formação dos Servidores Públicos na área de administração. E lá eu terminei de concluir essa missão da Urbal, concluindo os trabalhos, terminamos de construir esse livro, né? E depois da construção desse livro, ainda fiz a prestação de contas. E com sucesso, porque de lá para cá não tem nenhum problema de falar assim, vocês não fizeram essa prestação de contas de forma adequada. Então, o primeiro projeto social que envolvia diversas secretarias foi esse, né, do Guia de Gestão pela Cidadania, que contou muito com o apoio da comunicação, da parte de assistência social, da parte de administração, com a figura do Alexandre, que respondia pela parte de administração, a parte de esporte, de cultura, ou seja, envolveu pelo menos 6 pastas. A gente vai continuar então com essa conversa, retomando um pouco do projeto também no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.